Olá, pessoal. Vamos comentar algumas questões da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, de 2025, nível 3. Questão de número 2. Marcelo escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de modo que, em círculos conectados por um segmento, não apareçam números consecutivos. Quais números ela escreveu nos dois círculos destacados em cinza? Então, ela vai trabalhar com os números de 1 a 8, e aí não deve escrever números consecutivos. Não deve aparecer números consecutivos em círculos conectados por um segmento. Observe que esses círculos centrais, esse círculo aqui, ó, por exemplo, ele está conectado com todos os outros círculos, à exceção desse aqui, ó. Do mesmo modo, esse outro círculo está conectado a todos, à exceção desse. Veja que ela tem disponível números de 1 a 8. 1 a 8. Então, ela pode pensar em colocar aqui o 1. Se ela coloca aqui o 1, veja que o 0 não faz parte aqui desse conjunto dela, né? É de 1 a 8. Não é o intervalo que ela está trabalhando. Então, o próximo consecutivo é o consecutivo dela, melhor dizendo, é o 2. E ele pode perfeitamente ficar aqui, ó. Ele não vai ser colocado em nenhum desses outros círculos. O mesmo raciocínio se ela colocar aqui o 8, que é o outro extremo, o outro limite do intervalo. Bem, 9 não tem. Então, o antecessor a esse 8, ela não vai colocar em nenhum desses quadradinhos, mas cabe aqui, ó, 7. Então, a gente observa que nas extremidades cabe o 7 e o 2. Nosso gabarito aqui, ó, a letra A. Ela poderia também pensar o seguinte: se tivesse colocado aqui o 8. Por que 8, professor? Porque é um extremo. Ele fala que não deve aparecer números consecutivos. Então, se eu vou pensar no antecessor do 8, que é o 7, ele não cabe em nenhum desses, mas cabe aqui, ó. No mesmo raciocínio, pegando aí uma extremidade, um limite, no caso, o 1. E aí, não vou pensar no antecessor do 1, porque o 0 está fora. Aí eu vou pensar no sucessor dele, o 2, que não vai ser colocado em nenhum desses aqui, e vem para cá, onde não faz conexão com o 1. Então, de fato, o 2 e o 7 é o que ela vai colocar nos círculos em cinza. Questão 3. Darlene colocou 36 adesivos redondos e pretos, de 3 tamanhos diferentes, pequenos, médios e grandes. São 36 adesivos, de tamanhos pequenos, médios e grandes. Nos centros dos quadradinhos de um quadriculado, o quadriculado é 6 por 6. 6 linhas e 6 colunas. Então, tem 36 quadradinhos. Desenhado em um papel transparente. Papel transparente. Depois de colar, Darlene dobrou o papel 2 vezes. Ela dobra esse papel 2 vezes, sobrepondo exatamente as partes dobradas. A figura mostra como ficou o papel dobrado. Essa figura aqui está mostrando como ficou o papel dobrado. Qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado? Veja só, o quadriculado lá, o papel, tem 36 quadradinhos, porque ele é 6 por 6. E ela dobra 2 vezes. Depois que ela cola esses círculos, esses adesivos redondos e pretos, de tamanhos pequenos, médios e grandes, depois que ela cola esses 36 adesivos
ela dobra 2 vezes. Então, quando ela faz a primeira dobra, os 36, quando ela dobra, já ficam aparente ali 18. Aí depois ela dobra de novo. E aí fica desse jeito, ó, 9. Então, dos 36, ela dobra, ficam 18 visíveis ali no papel transparente, não é? E depois ela dobra de novo e ela encontra agora essa figura, 9. E ele quer saber qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado. Observe aqui. Se tem 36 adesivos, né, 36 quadradinhos naquele papel quadriculado dela, aqui ele tem, então, 4 camadas dessa. O papel é transparente e ela colou adesivos pretos. Então, aqui, ó, tem o que ela consegue ver, depois que ela dobrou 2 vezes. Tinham 36 quadradinhos, ela dobrou, caiu para 18, e dobrou de novo, foi para 9. Essa é agora a visão dela, é o que ela enxerga. Ele quer saber o maior número de adesivos médios que ela pode ter colado. A gente observa aqui, ó, que desses 3 aqui, pequenos, aqui é pequeno a vida toda. São 4 folhas dessa aqui, ó, porque aqui tem 9 e 4 camadas dessa. 4 vezes 9 é 36, os 36 que ela tem lá. Então, tem 4 camadas dessa, estão sobrepostas. Nas 4 camadas dessas, em cada uma delas tem 3 pequenos, ó, porque na primeira camada tem pequeno, o papel é transparente. Então, veja que não tem um médio numa camada inferior, e muito menos um grande. Todos aqui são pequenos. Nessa primeira camada, na segunda, na terceira e na quarta camada. Aqui só tem pequeno. Aqui também e aqui também. Então, eu tenho 1, 2, 3, só que tem 4 folhas dessa. Então, tem 4 vezes 3, de tamanhos pequenos, tem 12. 12 adesivos de tamanhos pequenos. Isso com certeza. Muito bem. Agora aqui, ó, nesses médios aqui, pode ter pequeno por trás dele. Certo. Aqui, desses grandes aqui, ó, desses grandes, pode ter tudo grande. Nas 4 folhas ser tudo grande, pode ter médio por trás deles e também pode ter pequenos, porque vai ficar aparecendo para a gente só o grande. Só que ele está querendo qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado. Veja só, se eu estou querendo o maior número de adesivos de tamanho médio, e eu já garanti que aqui tem 12 pequenos, só aqui tem 12 pequenos, eu vou considerar que esses 3 grandões aqui só são mesmo esses 3 grandes. É o mínimo de grande, que são 3 grandes. Então, eu tenho aqui, ó, 3 adesivos grandes. Quando eu somar, eu tenho um total de 15 adesivos. E vou considerar que todo o resto pode ser de tamanho médio. Aí eu vou ter o máximo possível. Aqui, nesse pequeno, esse pequeno e esse pequeno, desses 3 pequenos, eu multiplico por 4, porque tem 4 folhas dessas, perfazendo 12 adesivos pequenos. Aqui não cabe médio, é pequeno mesmo. Só que cabe médio em todas as 4 folhas aqui, onde tem médio, e cabe médio da segunda folha para trás, a segunda, a terceira e a quarta. Só não caberia em uma delas, pelo menos, porque ele está querendo a maior quantidade de médio. Se eu quero a maior quantidade de médio, eu vou dizer que tem aqui o mínimo possível de grandes. Então, aqui o mínimo possível de grandes são 3. Aqui eu vou dizer que tem médio a vida toda, nas 4 folhas. E por trás desses grandes aqui, tem médios. Portanto, entre pequenos e médios, eu tenho um total
de 15. 15. Só que tem lá 36 adesivos. E todo o restante pode ser perfeitamente de tamanho médio. Então, aqui 21, nosso gabarito letra D. Eu vou recapitular aqui. Nessa pequena aqui, essa pequena, é pequena nas 4 folhas. Então, tem 3 vezes 4, 12. Eu quero o maior número de médios. Então, eu vou dizer que tem o mínimo possível desses grandes aqui, que só são 3. Então, entre pequenos e grandes, tem 15. O restante pode ser médio, porque embaixo desses médios pode ser tudo médio, e embaixo desses grandes pode ser tudo médio. Então, 36, que é o total de adesivos, menos os pequenos e os grandes, que são esses 15, fazem aqui 21. 21 adesivos de tamanho médio, que ela pode ter colado. Isso aí é o máximo, o maior número que ela pode ter colado. Questão 4. Vamos lá. O número obtido subtraindo um inteiro positivo K. Ele quer subtrair, ele quer diminuir o inteiro positivo K do numerador e do denominador da fração. É igual a essa outra fração. Qual é a soma dos algarismos de K? Ele está querendo a soma dos algarismos desse número K. Eu vou ter que obter esse número K, esse número positivo K, e ele está querendo a soma dos algarismos de K. Vamos lá, então. Bem, ele quer subtrair, quer diminuir o inteiro positivo K de quem? Do numerador e do denominador da fração. Então, 2026 menos K dividido por 2025 menos K, isso é igual a 2025 dividido por 2026. Olha, a gente vai multiplicar aqui a nossa proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vai ficar assim. 2026. Opa. 2026 vezes. Isso aqui tudo, ó. 2026 menos K. Que é igual a 2025 vezes 2025 menos K. Tudo que a gente fez foi obedecer o comando da questão. Ele vai subtrair, ele vai diminuir um inteiro positivo K do numerador e também do denominador da fração. Nós fizemos 2026 menos K e 2025 menos K. Ele falou que era igual a 2025 por 2026. E a gente fez a proporção. 2026 vezes 2026 menos K, 2025 vezes 2025 menos K. Agora vamos multiplicar os termos entre si. Ó. Aqui e aqui também. Ficou 2026 vezes 2026 é 2026 ao quadrado, menos 2000 e 2026 vezes K, que é igual. Agora aqui, ó, 2025 vezes 2025 é 2025 ao quadrado, menos 2025 vezes K, 2025K. Bem, 2026 ao quadrado, eu vou repetir.
está mais 2025 ao quadrado, eu vou levar lá para o primeiro membro, vem menos 2025 ao quadrado, que é igual. Esse menos 2026K, eu vou levar lá para o segundo membro, ele vai positivo 2026K, e aqui eu vou repetir, menos 2025, vou trazer esse cálculo aqui para cima. Bem, aqui nós temos a diferença de dois quadrados, ó, 2026 ao quadrado menos 2025 ao quadrado. Então, aqui a diferença de dois quadrados vai ser o produto da soma pela diferença. Isso é 2026 mais 2025 vezes 2026 menos 2025. Lembra? Um produto notável. É o produto da soma pela diferença desses dois termos. Então, é 2026 mais 2025 vezes 2026 menos 2025. E agora, 2026K menos 2025K, isso aqui é igual a K. Muito bem. 2026 mais 2025, vamos somar aqui, ó, 2000, fazer aqui a parte 2026 mais 2025. Aqui, ó, 11 vai 1, dá 5, 0, 4.051. Então, essa soma nós encontramos 4.051. Ora, você poderia fazer mentalmente, não é mesmo? Aqui, ó, poxa, 2025 mais 2025 dá 4.050. Só que tinha um aqui, ó. Então, 4.051. 2026 menos 2025 é 1, vezes 4.051 é 4.051 mesmo. E isso é igual a quem, ó? K. Ele quer a soma dos algarismos de K, 4 mais 0 mais 5 mais 1. Eu tenho 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. E a soma aqui, então, é quanto? 10. Olha, a nossa questão agora vai ser a questão de número 5. Vamos a ela. Um tanque com capacidade para 21 litros está cheio de álcool a 18%. Aí ele ainda explica, ó, isto é, uma mistura com 18 partes de álcool puro e 82 partes de água. É aqui, ó, a cada 100 partes, 18 é álcool, não é isso? E 82 é água. Álcool a 18%. Aí ele explicou. 18 partes de álcool puro e 82 partes de água. A cada 100 partes, 18 é álcool puro e 82 partes é água. Quantos litros dessa mistura devem ser retirados do tanque e substituídos por álcool a 90%, para que a solução resultante seja álcool 42%? Ele está falando assim, ó, tem 21 litros ali na mistura. Bem, ele vai retirar X. X é o que ele vai tirar, e essa quantidade X que ele tira, ele vai substituir, ele vai repor por uma mistura a 90%. E o resultado, ele quer que seja uma mistura de 42%. Então, o que é que ele tem agora? Ele vai retirar. Então, 18%
18% de quem? Do que vai sobrar dos 21 litros, menos o que ele vai tirar, ó, que é X. Ele tirou X. Tinha 21 litros lá, a 18%. E ele tirou X. O que é que ficou? 18%, não é mesmo? De 21 menos X. Bem, ele tira esse X, mas ele vai repor. Então, mais. Ele vai colocar agora uma quantidade X também, porque ele vai repor essa mesma quantidade. Né? Ele vai substituir por uma quantidade a 90%. 90%. Ele está retirando o X, mas está colocando uma quantidade que tem de álcool 90% de X. E isso vai resultar nos mesmos 21 litros. Só que esses 21 litros agora estão a 42% de álcool. Então, que quantidade que tem lá? É a mesma. Ele tirou, mas ele devolveu, ele fez uma substituição, né? Aí ele repõe. Então, continuam lá 21 litros. Ó, recapitulando aqui, ele tem 21 litros ali numa mistura, não é mesmo? Que tem álcool ali a 18%. Aí ele ainda explica que a cada 100 partes, 18 partes é álcool e 82 partes é água. Aí ele retira uma quantidade que é X. Então ele não tem mais 21, tem 21 menos X de álcool a 18%. Aí ele coloca no lugar uma quantidade X, só que agora de álcool a 90%. E depois que ele faz essa substituição, ele alcança uma quantidade, ainda, claro, que ele repôs, de 21 litros, mas agora de álcool a 42%. Eu vou multiplicar essa expressão todinha por 100. Quando eu multiplico tudo por 100, a gente vai simplificar. Aqui, ó, esse 100, esse 100 e esse 100. Eu vou aproveitar e vou dividir ainda tudo por 18. Para ver como fica quando eu dividir o que sobrou tudo por 18. Será que vai nos ajudar? Vamos lá. 18 dividido por 18 é 1. Então, 1 vezes 21 menos x é 21 menos x. Mais 90 dividido por 18 é 5. Ficou 5x, que é igual 42 vezes 21 dividido por 18. 42 vezes 21 dividido por 18. 18 é 6 vezes 3. Eu estou fazendo aqui 42 vezes 21 dividido por 18. Mas 18 é 3 vezes 6. Aí eu vou simplificar aqui, ó. 21 dividido por 3 é 7. 42 dividido por 6 é 7. 7 vezes 7 é quanto, ó? 49. Então, aqui eu tenho 49. Bem, 5x menos x é 4x, que é igual a 49 menos 21. 49, tá mais 21, vai lá para o segundo membro, ó, menos 21. Aí eu tenho 49 menos 21. X vai ser, então, 28, não é isso? Ó, 9 menos 1 é 8, 4 menos 2 é 2. 28 dividido por 4. 4 que multiplica vai dividindo. Ora, x igual a 7, nosso gabarito. Vamos lá, vamos em frente. Questão 7. A figura mostra duas circunferências concêntricas. As circunferências têm o mesmo centro. O segmento AB é tangente à circunferência interior e tem comprimento 2.
Qual é a área da região cinza? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Ele falou que aqui elas são concêntricas, tem aqui o mesmo centro. Aí, ó, se elas são concêntricas, ele fala que o segmento AB tangencia, é tangente à circunferência interior. Toca no único ponto, bem aqui. Esse ponto de tangência, bem aqui, forma 90 graus. Aqui eu tenho o Rzinho, que é o raio da circunferência menor, interior, e aqui eu tenho o Rzão, que é o raio da circunferência maior. Bem, ele me disse que o segmento AB tem comprimento 2. Então, de A até B é 2. Então, é porque aqui, ó, é 1, e aqui também é quanto? Ó? 1. E a gente vai fazer o bom e velho teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo, que a gente vai chamar aqui de cálculo A. Vamos lá. Quadrado da medida da hipotenusa, então R ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, Rzinho ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vamos levar o Rzinho ao quadrado para o primeiro membro. Ó. Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é igual, 1 ao quadrado é 1. Vamos guardar essa informação. Ele quer a área da região cinza, é uma coroa circular no cálculo B. Como é que eu obtenho a área de uma coroa circular? Eu faço a área do círculo maior, que é π Rzão ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é π Rzinho ao quadrado. E aí, quando eu faço a área do círculo grande e tiro daqui esse interior, o que sobra é a parte em cinza, que no caso aí é a coroa circular. Eles são círculos aqui concêntricos, né? Vamos lá, então. Posso colocar esse π em evidência. O π é um fator comum, né? O π é um fator que se repete. A gente pode colocar ele em evidência, colocá-lo em destaque. Então, é π. Quando eu ponho o fator comum em evidência, eu divido cada termo desse pelo fator comum. Π ao quadrado dividido por π, ó, sobra o Rzão ao quadrado, menos π ao quadrado sobre π, sobra aqui o Rzinho ao quadrado. Ora, π, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, a gente tem, ó, e é 1. Então, vezes 1. 1 vezes π é π. Nosso gabarito, então, é a letra A. E vamos em frente. Questão 8. Uma função f é tal que... Ele já me deu uma lei aqui. F de x por y é igual a y f de x. Para quaisquer números reais, x e y diferentes de zero. Se f de 6 é igual a 4, ele me entregou. F de 6 é 4. Qual é o valor de f de 3? Eu posso pensar nisso aqui, ó. F de x por y é igual a y, f de x. É isso, essa relação aqui que ele quer que eu trabalhe. Ele quer que eu considere. Então, quem é f de 3? Pode ser perfeitamente f de 6 por 2, ó, que é o 3. Ó. Mas se eu levar em consideração a relação que ele me dá, eu vou chamar esse 6 aqui, ó, de x, e esse 2 aqui eu vou chamar de y. E eu vou seguir a minha relação. Isso vai ser igual a quem? O y, que é o denominador, 2, vezes o f de x. Ora, f de x, no caso, meu x é 6. Ó. Então, o f de 6 por 2 é igual a 2 vezes f de 6. Mas f de 6 ele me entregou. É quanto? Ó? É 4.
Então, o F de 6 por 2, que é 3, é igual a 2 vezes 4, que é 8. E eu tenho aqui letra D, nosso gabarito. Vamos em frente. Questão 9. Jairo tem muitas cordas, com 2 metros cada uma. Ele tem muitas cordas, e elas medem, cada uma, 2 metros. Quando ele amarra 2 dessas cordas, ele obtém uma nova corda, com 3 metros e 30 centímetros. Então, ele amarrou aqui, tem uma corda de 2 metros, outra corda de 2 metros. Mas quando ele amarra, quando ele faz esse nó aqui, ele perde um pouquinho. Aí, no lugar dele ter 4 metros, ele vai ter quanto? 3,7. 3 metros e 70 centímetros. Se ele quiser uma corda com exatamente 20 metros, ele precisará cortar um pedaço da última corda amarrada. Qual é o tamanho em metros desse pedaço? Ele quer exatamente 20 metros. Você percebe que se ele der mais um nó aqui, veja, quando ele tinha 2 metros, quando ele juntou uma corda, ele ganhou 1,70. Foi para 3,70. Então, toda vez que ele colocar uma corda de 2 metros, ele ganha 1,70. Porque ele perde um pouquinho, 30 centímetros, para fazer o nó. Então, ele já tem 3,70. Se ele quiser uma corda com exatamente 20 metros, ele precisará cortar um pedaço da última corda amarrada. Qual é o tamanho em metro desse pedaço? Então, eu sei que desse 3,70, para cada corda que ele for amarrar aí, ele ganha só 1,70. 1,70. Mas eu não sei quantas cordas ele vai conseguir amarrar até chegar nos 20 metros. Então, eu vou chamar aqui, vezes X. Eu sei que se for uma corda, ele ganha mais 1,70. Se forem 2 cordas, 2 vezes 1,70. E assim vai. Eu chamei de X. Ele quer que isso tudo seja exatamente igual a 20. Só que eu nem vou fazer essa equação. Olha só. A gente sabe que, vamos imaginar, se aqui for 10. 10 cordas. 10 vezes 1,70 serão 17 metros. Mas ele já tinha quanto? 3,70. Ele está indo para 17 metros, mais 3,70, ele já está indo para 20 metros, 20,70, né? 20,7 metros. Então, ele está ultrapassando do que ele está precisando, 0,7 metros, ou seja, 70 centímetros, ou 0,7 metros, que é como ele está querendo a resposta em metros. Vou recapitular aqui. Bem, cada vez que ele junta uma corda de 2 metros, ele não ganha 2 metros, ele ganha 1,70. Então, partindo desse 3,70 dele bem aqui, ele tem aqui 1,70 por cada corda que ele for juntando. Muito bem, ele quer alcançar exatamente 20 metros. O que passar disso na última corda, ele quer cortar. Pois bem, aí eu já coloquei diretamente aqui, pensando já em 10 metros, porque 10 vezes 1,70 dá 17, 17 metros. Com mais o 3,70 vai para 20,70. Então, como a corda tem 2 metros, da última corda passou ali 70 centímetros, ou 0,7 metros. Aqui está a letra B. Nosso gabarito. Vamos lá, questão de número 10. Na figura ABCD é um quadrado. Os ângulos EFD. Observe que essa letra do meio é o vértice do ângulo, EFD, EFD. Esse ângulo que ele se refere, GFC, GFC. Esse outro ângulo aqui, e BGH possuem a mesma medida, BGH. Esses ângulos todos são congruentes, têm a mesma medida. Além disso, EF é 3, aqui está, FG é 5 e o GH aqui é 2. Qual é a área do quadrado?
Bem, o lado desse quadrado, a gente vai chamar para ele de L. Então, esse quadrado aqui tem um lado L. L, certo? Muito bem. Olha, esse triângulo, esse segmento, eu vou prolongar até ele tocar aqui. A reta que contém o lado do quadrado, certo? Muito bem. Olha, lembrando da teoria retas paralelas interceptadas por uma transversal. Veja, se aqui é x, ó, aqui também é x, esses ângulos são alternos internos. Então, se esse é meu ângulo, que ele fez uma marcaçãozinha aqui, que era congruente aos outros, aqui que ele destaca, bem, retas paralelas e uma transversal, ó. Esse aqui é o mesmo ângulo também, ó. Do mesmo modo aqui em cima, esse ângulo é o mesmo que esse, pelo mesmo motivo. Retas paralelas interceptadas por uma transversal. Esses ângulos são alternos internos. Veja que se, para esse triângulo grande aqui, ó, se esse ângulo é igual a esse ângulo, se eu tenho esses dois ângulos com as mesmas medidas, esse é um triângulo isósceles. Então, esse lado é igual a esse lado. Veja, tudo aqui é 5. Aqui tudo é 5 também. Se aqui é 3, esse aqui vai ser quanto? 2. Observe aqui, se é um quadrado, aqui é 90 graus. Esse ângulo eu vou chamar de alfa. Observe aqui também, ó, aqui é 90 graus. E aqui em cima só pode ser alfa. Porque o ângulo que ele já estava tratando desde o início. Mas alfa mais 90 são internos aqui ao triângulo. E aqui também, 90 graus, o ângulo que ele tratou desde o início. Aqui, ó, não é? E o alfa. Então, esses ângulos aqui, ó, são os mesmos, ou melhor, são congruentes, têm as mesmas medidas nesses dois triângulos. E observe esses lados iguais. Então, aqui eu tenho um ângulo comum, eu tenho um lado 2O comum, e eu tenho mais um ângulo igual, mais um ângulo comum, mais um ângulo congruente, mais um ângulo com a mesma medida. Ângulo, lado, ângulo. É um caso de congruência de triângulos. Então, esses dois triângulos, eles são congruentes, porque eu tenho ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. É um caso de congruência de triângulos. Então, se aqui é x, ó, aqui também será x. O que a gente vai fazer? A gente vai movimentar esse triângulo para todo dentro do quadrado. Essa medida x aqui, ó, eu vou aproximar aqui esse vértice, vou colocar no mesmo ponto o vértice do triângulo e o vértice do quadrado. E vai ficar mais ou menos assim. Muito bem. Nós temos agora que esse lado é 5 e aqui também é 5. E esses ângulos aqui da base são os mesmos, não é? Então, a altura desse triângulo, ele vai ser projetado aqui no ponto médio do lado desse quadrado, porque o triângulo é isósceles. Então, se esse lado é igual a esse lado, a altura divide a base em dois segmentos com as mesmas medidas. Então, aqui, ó, é L sobre 2. E esse outro também é L sobre 2. Mas interessa-nos só esse lado. É um triângulo retângulo. Esse triângulo amarelinho aqui, ó. Trata-se de um triângulo retângulo. E esse cateto é o próprio lado do quadrado, ó, L. Vamos fazer aqui o bom e velho teorema de Pitágoras para esse triângulo. Ó. 5, o quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ficou 25 é igual a L ao quadrado, mais aqui, ó, é L ao quadrado sobre 4. Eu vou multiplicar essa expressão todinha por 4. Ficou 4 vezes 25 é 100.
que é igual a 4L ao quadrado, mais, aqui simplificou, deu L ao quadrado. 4L ao quadrado mais L ao quadrado é 5L ao quadrado, que vamos passar dividindo. 100 dividido por 5 é igual ao L ao quadrado. Portanto, L ao quadrado é igual, 100 dividido por 5 é 20. Veja que ele pede a área do quadrado. E a área do quadrado é o lado ao quadrado, pois se o lado é L, a área do quadrado é o lado ao quadrado. E o lado ao quadrado foi exatamente 20. Portanto, a área desse quadrado é 20 centímetros quadrados. Letra C. Vamos em frente. Questão 11. Cada um dos 250 habitantes de uma ilha prefere uma fruta entre banana, maçã e uva. Veja, são 250 habitantes e preferem aqui uma fruta. Uma fruta entre banana, maçã ou uva. Alguns deles sempre mentem e os demais sempre dizem a verdade. Todos os habitantes da ilha responderam as seguintes perguntas: sua fruta preferida é banana? Sua fruta preferida é maçã? Sua fruta preferida é uva? Responderam sim a essas perguntas. 140, 120 e 110 habitantes, respectivamente. Então, a primeira pergunta, 140 respostas sim. A segunda pergunta, 120 respostas sim. E a terceira pergunta, 110 respostas sim. Veja que quando eu somar isso aqui, 140 mais 120 mais 110, eu alcanço 370 respostas sim. Bem, aqui eu tenho 140 para a primeira pergunta, 110 para a segunda, 120 para a segunda e 110 para a terceira. Quantos habitantes da ilha sempre mentem? A gente vai perceber o seguinte, que o mentiroso, a pessoa que sempre mente aí nessa situação, ela vai responder 2 vezes sim. Uma única pessoa vai responder sim 2 vezes. Porque vamos imaginar que ele gosta de banana. Então, banana ele vai falar não. Mas aqui, que ele não gosta de maçã, ele vai dizer sim, que gosta. Ele está mentindo. E se a fruta preferida é uva, ele não gosta, ele vai falar sim. Então, o mentiroso, ele vai responder sim 2 vezes. Olha, raciocine comigo bem aqui. Aqui nós temos o total de habitantes dessa ilha. Aí esse primeiro grupo, bem aqui, verdinho aqui, é o pessoal que não mente. Esse pessoal vai falar sim uma única vez. E aqui quantos habitantes tem? São 250 habitantes. 250 habitantes. Uma parte deles vai falar um sim aqui, cada um deles, só uma vez. Quem fala a verdade, fala só uma vez um sim e pronto. E aqui tem o pessoal que mente. Tem uma pessoa aqui, ou cada pessoa aqui, vai falar sim uma vez. Só que isso, ele vai falar sim uma vez e para cá também vai ter um valor equivalente, ó, a um sim. Todo mundo que falar um sim aqui vai falar o sim 2 vezes, porque tem 2 respostas aqui que eles vão mentir falando sim. E deu um total de sims, que foi quanto? Ó? 370. 370 respostas sim. A gente percebe que esse excedente aqui corresponde ao pessoal que mente. O pessoal que sempre mente. Quem é? É o 370 menos o 250. Quando eu faço essa subtração, eu encontro 120. Bem aqui eu tenho 120 sims mentirosos.
Então, aqui eu vou ter também 120 sims mentirosos. Mas aqui foi só uma pessoa, ou cada pessoa respondeu 2 vezes. Então, temos 120 mentirosos nessa aí. Esse é o raciocínio para essa questão. Olha só, a questão 12. Qual é a soma dos algarismos do número? Observe que aqui temos um quadrado da soma, um produto notável. Isso é o quadrado do primeiro termo, então 10 elevado a 25 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 10 elevado a 25, vezes o segundo, que é 25, mais o quadrado do segundo, que é 25 ao quadrado. Fizemos aqui o quadrado da soma. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui nós temos potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 25 é 50. Mas, aqui eu tenho 2 vezes 25, que é 50. E 50 é 5 vezes quanto? 10. Vezes 10 elevado a 25, eu vou repetir. 10 elevado a 25. Mas, aqui, 25 ao quadrado é 625. Então, eu tenho 10 elevado a 50. Vou deixar aqui, repetir. Mais, aqui 5 vezes 10. Aqui, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 25, produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 26. Mais 625. Ele quer a soma dos algarismos desse número. A soma dos algarismos aqui desse número. Então, aqui é o 1 seguido de 50 zeros. Esse outro é o 5 seguido de 26 zeros, mais 6, mais 2, mais 5, não é? 625. Então, mais 6, mais 2, mais 5. Somando 1 mais 6, 12, mais 2, mais 5, 19. Nosso gabarito aqui, letra B. Questão de número 14. Vamos a ela. Considera o sistema. Qual é a soma de todos os valores de quem? De x. Valores x. Tais que xy é a solução do sistema. Aqui ele fala de uma primeira equação e eu tenho aqui uma segunda equação. Essa aqui, x² mais y igual a 1. Y² mais x igual a 1. Se é tudo igual a 1, no meu cálculo A, eu vou igualar. X² mais y vai ter que ser igual a y² mais x mais x. Bem, vou trazer aqui todos para o primeiro membro. X² menos o y² mais y menos x igual a 0. Veja, estava mais y², veio menos y² para o primeiro membro. Estava mais x, veio menos x. Esse outro eu repeti. X² eu mantive e o y eu mantive também. Aqui nós temos a diferença de 2 quadrados. Vou ajustar aqui. X² menos y² é o mesmo que x mais y, que multiplica x menos y. Porque o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Aqui eu vou colocar o menos em evidência, menos que multiplica x menos y, igual a 0. Veja só que se eu faço menos com mais, fica menos x, está bem aqui o menos x, e menos com menos,
fica aqui o mais y. Tudo bem. Agora, esse x menos y é um fator que está se repetindo aí. Eu vou colocá-lo em evidência. Ó. X menos y. Quando eu ponho um fator que se repete ali em evidência, não é? Posso pensar assim. Eu divido cada termo desse pelo fator comum. Então, x menos y dividido por x menos y sobra x mais y. E aqui mantém o menos, x menos y dividido por x menos y é 1. Isso tudo é igual a zero. Esse é um produto que está dando zero. Então, x menos y é igual a zero. Portanto, x é igual a y. Chegamos a essa primeira conclusão bem aqui. E esse x igual a y, eu vou substituir aqui na primeira equação. X² mais y igual a 1. X ao quadrado mais y é igual a 1, lá a primeira equação. X igual a y, eu quero somar os valores de x. Então, x ao quadrado mais, no lugar desse y, eu ponho o x, porque x é igual a y, e isso é igual a 1. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu posso trazer esse 1 para o primeiro membro, achar as raízes pela fórmula de Bhaskara e somar. Mas eu vou fazer aqui a soma das raízes, que é menos b por a. Então, menos o b, que é 1, pelo a, que é 1 também. A soma dessas raízes deu menos 1. Ao tempo que temos que x mais y menos 1 também é igual a zero. Então, x mais y menos 1 é igual a zero. Então, o y é igual a... Tá, menos 1 vai para o segundo membro 1, tá, mais x vai para o segundo membro menos x. E esse y, 1 menos x, a gente vai substituir também na equação 1. Quem é a equação 1? X² mais y igual a 1. Então, x ao quadrado mais y. Quem é y? É 1 menos x. 1 menos x, que é igual a 1. Bem, simplifica o mais 1, restando para a gente x ao quadrado menos x igual a 0. Posso fazer aqui, colocar o x em evidência e tudo mais, mas vou fazer aqui, para obter as raízes, a soma e produto. Só a soma, no caso, que me interessa, menos b por a. Menos o b, que é menos 1, Então, menos 1 pelo a, que é 1, menos com menos é mais 1. Ele pede a soma dos valores, no caso, dos valores x. Então, somando os x aqui possíveis, deu menos 1, e somando os x aqui possíveis, deu 1. Quando eu somar menos 1 mais 1, a gente chega em 0. Letra C, gabarito da nossa questão. Questão 15. Pascal tem um dado numerado de 1 a 6. Qual é a probabilidade de que o produto dos números obtidos em 3 lançamentos desse dado seja 60? Ele quer que o produto de 3 lançamentos seja 60. O dado é numerado de 1 a 6. Bem, a probabilidade é a divisão dos casos que me interessam por todos os possíveis. Né? Então, veja só, o que é que interessa? O produto ser igual a 60. Então, um dado no primeiro lançamento pode ser, por exemplo, 2. No segundo lançamento é 3. 2 vezes 3 não vai dar. Né? Então, 2 vezes 6, 12. E o próximo vai ter que ser 5. 12 vezes 5, 60. Isso vai ter que acontecer. E pode ser também, primeiro 3, depois 4 e depois o 5. Para esse produto aí dar
60. Ele quer que o produto dê 60. Quando ele faz 2 vezes 6, 12, aí 12 vezes 5, ó, 60. E a outra opção é 3, 4 e o 5. 3 vezes 4, 12 vezes 5, ó, 60. Então, ele pode ter aqui, ó, em outra ordem. O primeiro número, quando ele lançar o dado, pode ser 2, mas pode ser 6, mas pode ser 5. Então, pode ser 2, 6, 5, pode ser 2, 5, 6, pode ser 6, 5, 2, 6, 2, 5. Tem muitas possibilidades. Como é que faz isso? São 3 valores, faz a permutação dos 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é quanto? Ó? 6 possibilidades. E aqui também, a permutação deles aqui vai ser 3 fatorial, que a gente sabe que é quem? Ó? 6. Ora, pode ser 2, 6 e 5, esses números, ou pode ser 3, 4 e 5. Se é esse ou, você vai somar o 6 mais 6, que deu quanto? Ó? 12. Esses são os casos que eu quero, os casos que me interessam, os casos favoráveis. 12. E agora, esse cálculo eu vou chamar de A. E o cálculo B, todos os possíveis. Os dados são numerados de 1 a 6. Então, o primeiro dado tem 6 opções de números que podem aparecer. No segundo lançamento, ó, 6 opções de números. E no terceiro, 6, qualquer um dos 6. Isso vai dar 216. São todos os casos possíveis. Cálculo C. A probabilidade é a razão, a divisão, o quociente dos casos que me interessam. O que eu quero. Os favoráveis. São 12. Por todos os possíveis, que são 216. Por que eu multipliquei aqui? Veja, porque pode ser aqui, ó, no primeiro lançamento tem 6 números, e no segundo lançamento, ó, mais 6 e mais 6. Quando eu tenho i, eu multiplico. Quando eu tenho ou, eu somo. Muito bem. Aí eu não tenho isso como resposta, ó. Mas vamos simplificar, então, tudo por 12, né? Porque eu estou vendo que todos o numerador é 1. Então, vai ficar 1 e 216 dividido por 12. Eu vou ter uma vez 12, 12. 12 para 21, 9. Baixo 6, ó. 96 por 12, 8. 8 vezes 12, 96. Para 96, nada. Então, eu tenho aqui um 18avos, letra A, o nosso gabarito. Vamos fazer mais uma aqui para a gente finalizar. Questão 16. Na figura ABCD é um quadrado. E os triângulos ABF e CEG são o quê? Equiláteros. Quando ele fala que ABF e CEG são equiláteros, olha, se esse lado aqui é x, aqui também é x. Observe que o lado desse quadrado todinho também vai ser quanto? X. X. Aqui é 60 graus. Aqui também é 60 graus. E aqui também é 60 graus. Ora, se é um quadrado, tudo aqui é 90. Então, aqui só pode ser quanto? Ó, 30 graus. Veja que o triângulo CEG também é equilátero. Aqui é 60 graus. Aqui também é 60 graus. E aqui também é 60 graus. Se tudo aqui é 90, porque aqui é o ABCD é quadrado, então aqui só pode ser quanto? Ó, 30 graus. Veja que nós temos, para esse triângulo CGB, temos que aqui é 30 graus e aqui também é 30 graus. Se eu tenho dois ângulos aqui com as mesmas medidas, esse é um triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles, a altura dele, que é o segmento que vai do vértice e forma 90 graus aqui, ó, com a base, no caso, ela será exatamente no ponto médio. Então, se CB é x,
Esse segmento aqui é x sobre 2. E aqui também é x sobre 2. Observe que esse x sobre 2, ele tem aqui a mesma medida que a altura do triângulo equilátero menor. Ele também aqui é quanto? Ó? X sobre 2. E quanto é a altura do triângulo equilátero maior? A altura de triângulo equilátero é o lado, no caso é x, vezes a raiz quadrada de 3, dividido por 2. Essa é a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Muito bem. Olha, ele fala que a área do triângulo ABF que é o grandão, é quanto é essa área? 18 centímetros quadrados. Qual é a área do triângulo CEG? Veja, o que é que nós temos? Nós temos aqui o lado desse triângulo é x, e a altura dele é o L raiz de 3 sobre 2, ou seja, x raiz de 3 sobre 2. Nós vimos que o triângulo CGB é isósceles, porque aqui é 30 e aqui é 30 também, considerando que no triângulo equilátero os ângulos internos medem 60 graus. E a ABCD era quadrado, então, se tudo é 90 e aqui é 30, aqui só pode, perdão, aqui é 60, aqui só pode ser 30 e aqui só pode ser 30. Se esse ângulo é igual a esse ângulo, esse lado é igual a esse lado, o triângulo é isósceles, então a altura divide o lado diferente em duas partes iguais. Se tudo é x, aqui é x sobre 2. E esse x sobre 2 tem a mesma medida que a altura do triângulo equilátero pequeno. Veja que o triângulo equilátero pequeno e o grande, eles são semelhantes. Os três ângulos são congruentes. Se os três ângulos têm as mesmas medidas, os lados que ocupam, ou os segmentos que ocupam a mesma posição, são proporcionais. Então, eu posso perfeitamente dizer que essa altura, que é x raiz de 3 sobre 2, ela é proporcional à altura do triângulo pequeno, que é x sobre 2. Isso é igual à razão de semelhança. Só que eu quero trabalhar com a área. Se eu for dividir a área do triângulo grande, que é 18 centímetros quadrados, pela área do triângulo pequeno, que eu quero saber, que eu vou chamar de A, em triângulos semelhantes, a razão, a divisão entre as áreas, entre as superfícies, é essa razão de semelhança elevada ao quadrado. Quando eu dividir aqui, nessa divisão de fração, multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, o 2 simplifica e o x também. Sobra apenas raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é igual a quanto? Ó? 18 por A. Simplificou o 2 do expoente e o 2 do índice. Esse 3 sai da raiz. Ficou 3 é igual a 18 dividido pela área que eu quero. Então, a área que eu quero, que é a área do triângulo pequeno, vai ser, permutando aqui o 3 e o A, ó, fica 18 dividido por 3, que é 6 centímetros quadrados. É a área do triângulo pequeno. Tá bem? A gente vai finalizar aqui. Faça uma revisão dessas questões e boa prova para você. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.